A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos, e dando continuidade à nossa leitura, à nossa meditação, ao nosso devocional, seguimos meditando no livro de Atos dos Apóstolos, onde nós chegamos no capítulo 17. E, dando continuidade à nossa leitura, vamos ler hoje dos versículos 10 a 15 deste importante capítulo. Peço aos irmãos que estejam com a sua Bíblia na mão, para que façam a leitura conjunta e também a sua consulta posterior. Assim está escrita a palavra do Senhor. Então, logo ao cair da noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, dirigiram-se à sinagoga local. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo das Escrituras, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Dessa forma, muitos dentre os judeus creram, bem como um grande número de mulheres gregas da alta sociedade, e não poucos homens gregos. No entanto, quando os líderes judeus de Tessalônica tomaram conhecimento que Paulo estava ensinando a palavra de Deus em Bereia, rumaram imediatamente para lá, agitando e instigando a população. Rapidamente, os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os irmãos que acompanhavam Paulo o conduziram até Atenas, partindo depois com orientações para que Silas e Timóteo se reunissem com ele, assim que fosse possível. Com base nessa palavra, nós vamos meditar com o tema: o verdadeiro evangelho é o que convence, converte e confirma. Os missionários, depois de terem enfrentado mais uma tentativa frustrada do sistema religioso e político da época em tentar pará-los, eles não param e nem cansam e saem rumo de Tessalônica rumo a Bereia, ainda na região da Macedônia, e iam continuando a boa obra de pregar o evangelho da salvação para o qual eles foram chamados. Seguindo nesta cidade, como de costume, chegando lá, Paulo e Silas, eles não se escondem, eu vou fazer uma leitura do ambiente, do cenário, ou saber como está a cidade, principalmente depois da sua chegada. Não, negativo. Pois eles sabem o que ali iriam fazer e também sabiam que todos ali precisavam. E imediatamente vão cumprir o seu chamado. Dirigem-se à sinagoga com a intenção de pregar e apresentar o Messias através da pregação do seu evangelho. Acontece que esse povo não era um povo qualquer, eles não estavam desconectados do conhecimento da palavra, mas como havia judeus, gentios naquela região, ainda havia muitas discordâncias, principalmente religiosas e políticas, que causavam confusões, mesmo com eles cheios de conhecimento, mas ainda vazios do Espírito Santo e da graça redentora. Paulo, mesmo com sua eloquência, pois ele era, antes de ter um encontro com Cristo, um homem muito sábio, pois foi mestre da doutrina judaica, se não tivesse neste tempo cheio do Espírito Santo, não convenceria estes bereanos a ouvi-los. Muito menos os converteria se não fosse o poder e a visitação da graça redentora. Os homens, eles eram cheios de conhecimentos, homens sábios, mas como os judeus, eles não eram soberbos, eles não eram sabichões, eles não se achavam donos da verdade, pararam para ouvir aquele que trouxe as boas novas
de Jesus, o Evangelho da Graça. E depois de ouvir, eles vão buscar na própria palavra argumentos e confirmações da pregação de Paulo e os missionários, antes de julgar eles, antes de chamar eles de hereges ou de julgar a palavra que eles estão ouvindo, eles vão consultar se isso é verdade. E quem faz isso é o próprio Espírito Santo, trabalhando para o convencimento e convertê-los ao cristianismo. E eles procurando, eles acham. Onde já possui alicerce, que são a palavra, o conhecimento que eles já tinham, é reforçado e sustentado ainda mais agora pelo poder que há no Evangelho de Jesus. Agora, estes não são apenas homens que estão convencidos, mas muito mais do que convencidos, eles foram convertidos pelo poder que há nesta palavra, no Evangelho vindo de um só, único, suficiente e exclusivo Salvador, Jesus Cristo, que veio para a salvação de todo aquele que crê nesta palavra. Irmãos, que essa lição dos bereanos, nós sejamos, com essa lição dos bereanos, nós sejamos exatamente como esses irmãos, que meditavam na palavra e não se deixavam levar por qualquer outra palavra que qualquer um diz. Principalmente nos dias de hoje, em que é um querendo saber mais que o outro, milhares de interpretações, várias teses diferentes para classificar um assunto, vários tipos de doutrinas, mas nada disso vai ser elevado às alturas, porque a verdade é uma só, é a palavra que é verdadeira e fiel, e ela já foi anunciada por ele, e com ele nós seremos levados. Nós não seremos levados por qualquer outra palavra dita por homens. Então, se ouvimos e nós já cremos que o Senhor, que Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e nós sabemos que nada se tira desta palavra, nada se acrescenta nesta palavra, e nós sabendo que essa palavra é fiel e verdadeira para a nossa salvação, não nos deixemos levar. E todavia que nós escutarmos algo que fala dessa palavra, façamos como os irmãos bereanos, vamos consultar se é realmente aquilo que a palavra quer dizer, porque a palavra ela só tem uma única intenção: pela fé, salvar todo aquele que nela crê. Porque, como diz Paulo em Romanos, o justo viverá pela fé. E a fé, que se diz também na própria Bíblia, vem do ouvir a palavra de Deus. Não se deixemos levar por qualquer palavra que nós ouvimos hoje, mas vamos consultar no Evangelho, que tem poder de convencer, poder de converter e o poder de confirmar que essa palavra ela é realmente vinda do nosso Senhor, ou vinda para a nossa salvação. Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.